E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Shimu. Quando a gente fala de animações em geral, muito se fala dos grandes estúdios americanos como a Disney e a DreamWorks. Mas isso não significa que não existam animações brasileiras. Acontece só que elas não têm muita visibilidade como as americanas. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, em que a gente vai fazer uma review de um filme nacional que é Pérlimps. Quem está aí? Você está diante de Claire, agente secreto do Reino do Sol. Eu sou Bruno, agente secreto do Reino da Lua. O bosque está em perigo. Precisamos dos Pérlimps. O vídeo de hoje vai estar dividido em algumas partes, que para mais fácil navegação vão estar divididos aqui na timeline, dessa forma. Primeiro, a gente vai contar as nossas primeiras impressões sobre o filme. Ou seja, um pequeno resumo do universo em que se passa a história e os primeiros detalhes visuais da obra. Depois, a gente vai resumir a história completa do filme, incluindo algumas opiniões e observações em relação ao que a gente viu. E por último, mas não menos importante, a gente vai dar as notas e considerações finais em relação ao filme, se ele é bom ou não, o que nos levou a decidir isso e muito mais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O filme ele conta a história de dois agentes secretos, um do Reino do Sol e outro do Reino da Lua. Já nos primeiros minutos, a gente consegue perceber com o uso das cores que a animação é realmente muito bonita e muito bem trabalhada nesse filme, parecendo que ela foi feita com aquarela e com cenários sendo muito bem feitos, muito bonitos e grandiosos. Algo que também se destaca é o modo que são feitas as falas desse filme, sendo um pouco exageradas e meio simples também. Só os Pérlimps podem salvar o bosque. Vem logo. Algo que acaba virando um detalhe bem legal e que faz sentido com os plots do filme no final. O filme começa introduzindo Claire, um espião do Reino do Sol que está em busca de descobrir o segredo dos gigantes. Seres que não são explicados no início, mas que ao decorrer do filme vão ser mais explicados e vão ser bem presentes na história. Em seguida, o Claire encontra Bruo, um espião do Reino da Lua. Os dois eles são bem antagônicos em diversos sentidos, como em seu próprio design, em que o Claire tem cores muito mais vivas e partes mais franzinas, menores e mais fracas. Já Bruo tem um design mais monocromático, com menos cores, e compacto. Isso também se reflete em sua personalidade e costumes. Depois de se encontrarem, eles acham um rádio que eles chamam de Connector, que indica onde estão os Pérlimps, termo que também não é explicado logo no início do filme, mas pela explicação que eles dão, parecem ser seres da floresta. Alguns momentos depois, eles vão em direção a uma cidade perdida que já pertenceu aos dois reinos, em diferentes épocas. E durante a saída, eles descobrem que os gigantes estão criando uma grande onda, que vai inundar o bosque, e por isso vão até as nuvens, ou montanhas de gás como eles chamam, para sintonizar o rádio o mais rápido possível. Enquanto eles estão ali nas nuvens, eles acabam derrubando o Connector e perdendo o sinal com os Pérlimps. Isso acaba gerando uma discussão entre eles, mas em pouco tempo eles conseguem se resolver. Voltando para a terra firme, o Bruno ele começa a fazer meio que uma meditação para tentar se conectar com os Pérlimps novamente, só que sem o rádio dessa vez. Em seguida, o Claire ele vai junto e acompanha essa meditação. Eles conseguem então, com essa meditação, acordar em uma ilha. E lá eles descobrem que o sinal era falso, na verdade. Os Pérlimps não estavam enviando nada. Quem estava enviando era o João de Barro, que é o João de Barro. E esse personagem conta que os Pérlimps eles estão infiltrados no mundo dos gigantes como espiões. E que ele também já esteve infiltrado lá, mas que ele acabou se perdendo no personagem, tendo muita ganância e fazendo ele se tornar um gigante mesmo de verdade. Mas depois de um tempo trabalhando na guerra, ele acaba acordando para a vida. Ele voltou a ser o que ele era antes, que é um João de Barro e não um gigante. Esse corredor mais filosófico e interpretativo do filme é algo muito interessante que vale a pena a experiência. Bom, em seguida, o João de Barro os distrai e os manda de volta para o bosque para impedir a grande onda com um barquinho com uma árvore no meio.
Eles chegam até a fábrica da Grande Onda, uma barragem que vai inundar o bosque para a criação de uma hidrelétrica, ao que dá a entender no filme. Eles invadem essa barragem e usam poderes que não tinham sido mostrados antes, que vem meio do nada, para tentar destruí-la. Só que enquanto eles fazem isso, um helicóptero dos gigantes começa a perseguir o Clair, fazendo eles se separar. Depois disso, eles se reencontram e o Bruo questiona o Clair sobre as informações que ele tinha sobre os gigantes e o Capitão Dourado, que eu não citei antes, mas o Clair, ele como é um espião, ele conta diversas coisas sobre o Capitão Dourado, que é como um líder dos gigantes. O Bruo, ele pergunta como que ele chegou a aquelas informações, acusando o Clair de ser aliado dos gigantes. Nesse momento, o Clair revela realmente ser um dos gigantes e, além do mais, ser o próprio filho do Capitão Dourado, entrando em uma discussão em que o Bruo defende o seu reino, falando como o Reino do Sol só se aproveita e destrói os outros reinos para prosperar, e é rebatido por Clair, com essa discussão escalando para uma briga, que cessa depois que eles se perguntam por que eles estão lutando. Nessa situação, eu entendi que o Reino do Sol representa algo como os colonizadores e impérios, porque em algumas frases do Clair dá para dar uma percebida nesse tipo de situação. E o Reino da Lua, ele é mais ligado à espiritualidade e representa os povos originários, do que deu a entender. Algo que pode ser observado em outras cenas em que o Bruo reza ou medita em uma linguagem diferente da nossa. Isso que eu vou falar agora não tava no roteiro, mas é por causa que me toquei lá que quando eles passam por aquela cidade antiga, esse negócio de analogia a povos indígenas e os colonizadores, tá quando eles falam que o Reino da Lua era o dono daquela cidade antes. Vieram as pessoas do Reino do Sol e invadiram e conquistaram no lugar, dando essa mesma analogia, mas voltando pra história, depois que eles se resolvem entre eles, o Clair acaba sendo sequestrado pelos gigantes e é levado para o mundo deles. Porque eles vão inundar o bosque e o Clair é o filho do grande Capitão Dourado, então ele não quer que ele morra, obviamente. Logo depois, eles cortam para o mundo dos gigantes, que agora a gente sabe que na verdade são humanos. E de dentro de um helicóptero sai o Clair, mas agora em uma forma humana, apenas com uma maquiagem de raposa, indicando que tudo na verdade era meio que uma pequena brincadeira entre amigos. Isso também explica bastante da entonação que a gente falou ali no começo do vídeo, que era uma entonação meio exagerada, como se eles estivessem interpretando personagens enquanto falavam. O filme, ele acaba assim com um momento entre Clair ver o Bruo pela janela do carro, de uma forma humana também, e junto com sua mãe, sendo tirado do local onde antes ficava o bosque pelos militares, indicando que eles moravam ali, um lugar que seria inundado. Então acaba ali com a narração do João de Barro, mostrando que agora o Clair e o Bruo, eles conseguiram se infiltrar no mundo dos gigantes. Na minha opinião, esse filme é um dos melhores do ano. E toda essa abordagem mais filosófica e interpretativa de temas como guerra, opressão e vários outros me encantou. Principalmente aliado a uma arte, tanto em quesitos visuais como de trilha sonora, impecável. Mas eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, dentro dessa própria questão interpretativa, ela obriga o espectador a deduzir o significado de muitos e muitos conceitos sem dar uma base estabelecida para eles. Também tenta criar muitas situações diferentes dentro do filme, sem construir 100% nenhuma delas. Mas eu acho que o filme consegue entregar uma ótima história com uma ótima arte. Por isso, as notas que eu vou dar vão ser para arte 9,5, para roteiro 8,3 e no geral 8,8. A minha opinião, ela coincide bastante com a do Bernardo. O filme se sai muito bem como uma crítica à ganância, e ele tem um design e uma animação muito boa e uma trilha sonora muito legal também. Mas eu acho que o filme, ele deixa muita coisa para interpretação do público, deixando a gente meio confuso em algumas partes do filme, que a gente acaba desfocando, que a gente não entende muito bem. E daí por isso que eu vou dar ali pro roteiro, eu vou dar um 8,5 e pra arte um 9,5. E pra nota geral eu vou dar 8,6 na verdade. Então foi isso, obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau.